Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos agora iniciando nosso quinto programa Prosa Sociológica. E hoje, com um novo pensador, um novo sociólogo, e eu queria perguntar para o nosso querido professor José Geraldo Pedrosa sobre quem que nós vamos falar hoje e qual a sua importância para a sociologia. Ele tem um nome longo, eu não vou falar o nome dele todo, porque é muito longo. Nós vamos chamá-lo aqui de Alexis de Tocqueville, tal qual todo filósofo ou pensador social até meados do século XX. É um homem branco, rico, europeu, hétero e urbano. Porque a Universidade Europeia ela não era uma instituição para todos. Ela era uma instituição para essa gente. E, portanto, Tocqueville tem essa característica. Ele é um jurista de formação. Aí você pergunta assim, mas como? Um sociólogo que não fez ciências sociais? Não existia. As ciências sociais, a cátedra de sociologia ela vai surgir lá na final do 19. O Tocqueville estava na primeira metade do 19, então sem chance de fazer ciências sociais, se é que ele faria. O fato é que ele era jurista de formação, é um francês, tal qual o Comte, sobre o qual a gente já conversou sobre ele, e também sobre as particularidades de ser francês, ou seja, a França não é um lugar indiferente no mundo. A França é o lugar do iluminismo, da Revolução Francesa, enfim. O Tocqueville é de 1805 a 1859. Isso significa algumas coisas. Primeiro, ele teve uma vida praticamente circunscrita, delimitada na primeira metade do 19. Segundo, é que morreu jovem, 54 anos. Isso para um francês rico, mesmo no século XIX, é pouco. O Tocqueville ele é um clássico do pensamento social moderno. A gente não poderia dizer nem da sociologia, porque a existência dele é um pouco antes da sociologia. É como se ele fosse uma espécie de precursor. Os livros de história da sociologia os colocam como um precursor, não necessariamente como um fundador, mas a obra dele é uma obra sociológica. Ele é um clássico do pensamento social moderno, é um sujeito da mesma grandeza de outros que a gente vai conversar aqui ao longo dessa temporada, e que já conversou, da mesma grandeza do Comte, do Marx, do Durkheim, do Gabriel Tarde, do Weber, do Spencer, ou seja, é um clássico. Aí você pergunta assim, mas então por que a gente não aprende Tocqueville quando a gente faz introdução à sociologia na faculdade ou então no ensino médio? Bom, porque isso é uma decisão da indústria do livro didático. Quer dizer, a indústria do livro didático elege, em geral, 3 pensadores que são conhecidos como os 3 porquinhos, né? Marx, Durkheim e Weber, e os demais ficam fora. O Tocqueville é um deles, que fica fora, isso é por uma decisão das editoras de livro didático. O Tocqueville ficou fora, assim como ficou fora, por exemplo, alguns pensadores inéditos, como Gabriel Tarde, que é importantíssimo, fica fora. Isso não quer dizer que eles sejam menores, não. Quer dizer que a escola foi injusta com eles, assim como é injusta com outros. A obra mais importante do Tocqueville, ele tem uma obra vasta, apesar de ter vivido pouco tempo. A obra mais importante dele é A Democracia na América. É isso aqui, são 2 volumes, quase 1000 páginas, escrita num tempo relativamente curto. A gente vai conversar muito hoje sobre a história dessa obra, mas ela foi escrita de 1831 a 1832. Você imagina, quase 1000 páginas em 2 anos. É uma produção significativa. Foi publicada em 1835. Ele escreveu, foi uma experiência que ele viveu de 1831 e 32,
desses 2 anos, ele coleta o material que ele precisa e em 35 ele publica o livro. Então, digamos, esse é Tocqueville. Muito bom, muito bom. E antes da gente aprofundar um pouquinho mais, eu queria pedir, né, os ouvintes, né, e também quem está assistindo o nosso podcast, que pudesse compartilhar, né, com as pessoas que gostam de sociologia, que gostam de aprofundar nesse tema para entender melhor, por exemplo, a democracia que você citou, né? Entender um pouco mais da nossa sociedade para poder agir um pouco melhor e até para transformá-la. Então é muito importante para nós você curtir e compartilhar o nosso programa com aqueles amigos, nos grupos que você acha que tem pessoas que vão curtir o nosso tema. Isso é muito importante para nós. E também se inscrever no canal. E se inscrever no canal, porque esse programa é semanal. Toda de sexta-feira ou sábado, ele vai ter um programa novo para você assistir. E aí, Zé, eu queria que você aprofundasse um pouco mais e falasse desse contexto histórico que o Tocqueville estava vivendo, né? Como é que era esse contexto que ele estava vivendo? Essa pergunta que você faz, Jomar, ela nos remete a... É uma questão interessante. Quais eram os problemas da época dele? Porque, afinal de contas, entre ele e nós, tem quase 200 anos. Uhum. A propósito, daqui 7 anos, ou 10, dependendo da escrita ou da publicação, essa obra de Tocqueville vai se tornar bicentenária. Boa oportunidade, inclusive, na época, se a gente estiver vivo, para fazer uma homenagem a ele, uma obra que vai ser bicentenária. A época do Tocqueville, digamos assim, a França da época dele experimenta algumas situações inéditas, que na verdade não são da França, são problemas da modernidade. A humanidade europeia vai viver certas situações e a França foi pioneira em viver essas situações. O Tocqueville assistiu a essas situações. Quais? Eu diria 3 coisas, basicamente. Primeira é aquilo que a gente poderia chamar de fenômeno da quantidade de gente. Só para lembrar que em 1800 a humanidade atingiu 1 bilhão de habitantes. Seu primeiro bilhão de habitantes. Então, essa quantidade de gente, isso vai criar uma necessidade de acolhimento. É preciso acolher essa gente. A ideia de uma sociedade para poucos, como era na Idade Média, né? As cidades eram fechadas, eram muradas, na Antiguidade também. Isso vai cair por terra com esse fenômeno das quantidades, ou seja, vai surgir o problema da inclusão, da integração, e a cidade, com isso, vai ter seus problemas. Né? Quais? Problemas de drenagem, presídios, escolas, moradia, o problema da violência, o problema das prisões. Isso são problemas que vão ser vivenciados a partir dessa primeira metade do 19. Favela ainda não, né, Zé? Favela ainda não, isso vai ser uma invenção da República Brasileira. É uma das primeiras invenções da República Brasileira, Jomar, é a favela. Depois isso se espalhou pelo mundo, nós podemos conversar sobre isso um dia. Mas a favela ainda não. Mas, digamos assim, um dos problemas, 1 bilhão de habitantes, isso vai demandar, por exemplo, a constituição do Estado como agente regulador. Você não administra mais essa sociedade complexa sem o Estado. Implica na organização do Estado, os 3 poderes, a relação entre eles, a burocracia, a ideia da lei válida para todos, a polícia, a pena, a punição, tudo isso em larga escala. E também no século XIX, desde a primeira metade, desde o início, a indústria e o trabalho vão entrar na vida do homem. Essas coisas são interessantes. A indústria e o trabalho. A indústria vai requisitar a humanidade com 2 dimensões. Primeiro, para trabalhar. A indústria vai demandar gente para trabalhar.
e vai demandar gente para consumir, na medida que a indústria vai aumentar a produção. E aí surge um problema, é preciso ensinar a humanidade a trabalhar. A humanidade não sabia trabalhar, não estava acostumada a trabalhar. E a indústria vai precisar que a humanidade trabalhe, e muito. Então esse é o problema que surge na época do Comte. Não, do Tocqueville. Do Tocqueville, que também, é que é a mesma época do Comte. Exatamente. Ou seja, como governar os homens, como educar os homens, como punir os homens em larga escala, em grande quantidade. Só para se ter uma ideia, a masmorra, que era a velha prisão medieval, não servia mais. A masmorra é uma prisão quase que individual. A sociedade... Tinha que ser uma prisão em massa. Tinha que ser uma prisão em massa. E o Tocqueville, ele viveu na França, na primeira metade, que foi a mesma época do Comte. E o século XIX, eu particularmente acho que ele é um dos mais emblemáticos da história humana. É um século de muitas possibilidades. Por exemplo, é um século muito diferente desse que a gente está vivendo. Se a gente quiser compreender o nosso século, é interessante compreender o XIX, para a gente poder estranhar o nosso século. Por exemplo, o século XIX é um século de futuro. O futuro, a ideia de futuro, a crença no futuro, a esperança no futuro, o otimismo melhor quanto ao futuro, a certeza de que o futuro seria necessariamente melhor do que o presente, que já era melhor do que o passado, isso era uma convicção do XIX, ou seja, no XIX... É o positivismo. Nunca o futuro esteve tão aberto. As possibilidades de futuro, nunca o futuro esteve tão em alta. Agora, ele é um século que tem duas metades, como todos os demais séculos, só que as duas metades do século XIX são diferentes, são muito diferentes. Uhum. A primeira metade, eu diria, é uma metade caótica, é uma primeira metade de adaptação a essa situação toda que a gente está comentando, é uma situação inédita, e a humanidade está se adaptando para viver com aquilo. O século XIX é o século que o proletariado vai entrar em cena. Tocqueville não vai falar em proletariado, ele não enxergou o proletariado, assim como Comte não enxergou, mas o proletariado entra em cena com uma intensa agitação política. Por exemplo, é de 1848, o Manifesto Comunista. É uma França, a época que o Tocqueville viveu, essa primeira metade, é uma França em transição. A era napoleônica, a época da constituição da nova ordem proclamada pela Revolução, isso estava sendo feito aí com base na violência. A gente nunca pode esquecer da violência. A Revolução Francesa foi uma revolução violenta, não só naquilo que antecede a Revolução, mas a tomada do poder e aquilo que sucede. Ou seja, que é quando a Revolução efetivamente, a guilhotina, as guerras napoleônicas, ou seja, era um período conturbado. Havia problemas a serem resolvidos, o Tocqueville vai se dedicar sobre alguns desses problemas. Zé, só para finalizar esse nosso programa que é introdutório de Tocqueville, ele era positivista ou ele era iluminista? Na verdade, João Mário, o Tocqueville, ele não se encaixa confortavelmente em nenhuma dessas duas gavetas. Ele era um liberal. Quer dizer, enquanto liberal, havia nele algo de iluminista. Mas ele não era um iluminista estrito sensu, tanto é que ele já está preocupado com o reestabelecimento da ordem. Que é diferente dos iluministas que ainda estavam muito voltados para a destruição do passado, para a crítica ao passado. O Tocqueville não vai se preocupar com isso mais, porque isso já está feito. A preocupação do Tocqueville é com o Estado. Claro, com a sociedade, mas principalmente com o Estado. Ele é um pensador pós-Montesquieu. Se o Montesquieu estava pensando que o Estado tem que harmonizar os três poderes, a questão do Tocqueville é que o Estado tem que se harmonizar com a sociedade.
Então é um pouco mais complexo. José, muito obrigado. O nosso objetivo não é passar de 15 minutos, nós estamos chegando agora a 15 minutos com esse programa, mas no próximo, semana que vem, vamos continuar a estudar Tocqueville e vamos ver o que Tocqueville tem a ver com a América. Você vai nos falar no próximo episódio sobre Tocqueville e a América. Muito obrigado. Lembrando, quem está nos assistindo, nos ajuda mais se curtir, compartilhar, pode comentar, pode fazer pergunta, que na medida do possível o Zé vai respondendo, para a gente colocar esse canal conhecido para o Brasil todo. Muito obrigado a todos, até o próximo episódio.